se cria, é se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A criada. Esse é o Cria Podcast, eu não sei nem o número mais, mas esse é com a Bia Diniz, uma amiga, uma colega de escola, hein? De muito tempo, faz tempo que a gente só se vê pela internet, eu converso ali mandando mensagem, mas hoje surgiu a oportunidade de a gente conversar. A gente está gravando agora no início de novembro, mas a gente vai publicar nos próximos dias. Primeiro eu queria que você contasse, a gente vai chegar na parte do colega, tá? Mas eu queria que você contasse um pouco sobre essa questão do propósito da Cruzando Histórias, que é a organização que você faz parte, e como que surgiu essa paixão pela empregabilidade para mulheres. Bom, obrigada por estar aqui. Não tem como, eu falo assim, gente, tô tão emocionada que eu já queria logo falar, meu Deus, eu conheci esse cara há muitos anos, ele já era um líder lá na escola, mas eu não imaginava também naquela época. Eu vim pensando muito nisso, né? Tipo, na nossa história, quando a gente se conheceu, tudo, e de repente a gente tá aqui como empreendedor social, sentado um na frente do outro. E eu vim pensando assim, poxa, o Joildo já era um líder na época da escola. Você tinha uma liderança, você era o menino mais inteligente da sala, assim, você já era respeitado na época da escola. E eu provavelmente não fazia ideia do que seria o que eu ia fazer da minha vida naquela época. E de repente a gente está aqui, né, empreendendo no mesmo setor, trocando figurinhas do nosso dia a dia. Então é muito louco para mim estar aqui também por isso, né? Então eu não fazia ideia, não era algo sonhado. A Cruzando Histórias não foi algo que eu planejei, que eu busquei na minha vida. Qual a sua formação, no final das contas? Eu acabei fazendo administração com ênfase em RH, construí carreira no setor público. Trabalhava como funcionária pública, né, concursada, e isso permeou boa parte da minha carreira, porque quando você é funcionário público, o mundo te diz que aquilo tá bom, né, que você já venceu na vida, tem benefício, estabilidade, se aposenta aí, já deu certo, né, tem toda essa premiação em cima do funcionário público. E também tem a parte da desmotivação, da desvalorização, que o funcionário público é acomodado e tal. E eu fiquei muito ali, eu sempre fiquei muito nesse limbo, né? De caramba, deu super certo e nossa, meu Deus do céu, você não pode fazer outra coisa da sua vida a não ser isso. Então, o trabalho social, ele tá na minha vida inteira num lugar de voluntariado, de hobby, né? Tipo, o quanto eu tinha tempo. Acho que desde a infância me envolvendo ali com ações da igreja, né? A minha família tinha uma escola quando eu era criança, então tinha muito trabalho social envolvido na escola. Então, sempre teve um espaço muito bom na minha vida e algo que me fazia assim, me sentir muito viva em relação a isso, a servir e tal, mas nunca imaginei o terceiro setor como profissão, né, como carreira, como futuro, plano de futuro. E a Cruzando Histórias, ela surge na minha vida, né? Eu falo que eu sou mãe do Rafa, que tem 10 anos, e quando eu pensei em ter um segundo filho, a Cruzando Histórias surgiu para mim. Veio de um lugar de desmotivação profissional, que já se arrastava por anos. Eu não sabia como sair daquilo, porque, né, funcionária pública, estabilidade, tudo mais. Rotina. Então, boleto para pagar, né, filho para criar e tudo. Então eu não via muito a porta de saída daquele mundo do serviço público, já eram muitos anos ali, mais de 10 anos. E aí eu comecei a voluntariar com mais intensidade quando eu voltei da licença maternidade. Assim, eu comecei eu gosto tanto do voluntariado, já que não tem propósito no meu trabalho, eu vou me dedicar mais às causas sociais que eu acredito e tal. E eu comecei a fazer isso com mais intensidade mesmo, depois de 2015, quando eu voltei de licença maternidade. E aí, eis que surge uma menina na minha vida, né, por acaso, assim, tipo, eu falo que é uma resposta de Deus mesmo, porque eu pedia tanto uma luz, uma saída. Surgiu a Mariana. A Mariana, a gente se conheceu no grupo de corrida, lá em Cotia. Eu tinha acabado de assistir o filme Uma Lição de Vida, que é uma história que se passa no Quênia, em Nairobi, numa comunidade. Tinha acabado mesmo, literalmente, assim, assisti os últimos 10 minutos do filme, fui pro grupo de corrida e conheci a Mariana. E a gente correu juntas, tal, e no final do grupo eu pedi o Facebook dela para adicionar a Mariana nas redes sociais, e quando eu botei lá Mariana Fischer, né, o nome dela é Mariana Fischer, que é uma empreendedora social, inclusive, muito inspiradora, apareceu Mariana Fischer, Quênia. E eu tinha acabado de assistir o filme que se passava no Quênia, assim, então eu me arrepiei, assim, dentro do carro, eu tava voltando pra casa, e eu falei, nossa, como assim? Eu nem sei de que lado fica o Quênia, acabei de assistir um filme que se passa no Quênia e conheço uma menina que tá com a cidade lá no Facebook do Quênia. Eu mandei mensagem pra ela, falei, nossa, acabei de conhecer, me fala uma coisa, por que Quênia, né?
E ela demorou horas para me responder, e quando ela respondeu, ela falou, eu moro em Cotia mesmo e tal, mas eu fui pro Quênia fazer voluntariado, me apaixonei, né, por tudo que eu encontrei lá, descobri que as crianças não têm acesso ao ensino público, que o ensino público lá é pago, então com isso tem muita criança na rua que não tem acesso à educação. Me juntei, fiz uma vaquinha, me juntei com amigos do Brasil e abri uma escola de educação infantil em Nairobi. Então a Mari foi para ficar um mês no Quênia e ficou 8 meses. Saiu de lá com uma escola, né, o High Center, que inclusive hoje, né, a gente está gravando hoje dia 7 de novembro, hoje está inaugurando o espaço próprio do High Africa lá no Quênia. Então assim, eu já chorei horrores hoje de manhã com a inauguração da escola. A Mari, na época, alugou 2 cômodos dentro da comunidade e abriu uma escola de educação infantil. E eu falei, mas eu acabei de assistir um filme que era dentro de uma escola de educação infantil em Nairobi. Eu falei, você conhece esse filme? Ela, não, nunca vi. Eu falei, assiste, porque eu falei, não é possível, é muita coincidência, né, e tal. E ela me retorna assim, arrepiada, meu Deus, estou arrepiada, é coisa do destino, caramba, como que eu te encontrei hoje na corrida e tal. E por que eu tô contando tudo isso, né? Eu acho que de todos os voluntariados que eu fiz, ter encontrado a Mariana, que tinha acabado de voltar do Quênia, fazendo um bazar de garagem na casa da mãe dela, para conseguir dinheiro, para viabilizar esse projeto do outro lado, lá da África, isso me deu uma chacoalhada, assim, um gás absurdo em relação à carreira, em relação à minha capacidade profissional. Porque na hora eu falei, como que eu posso te ajudar? Né? O que eu posso fazer por você? E ela, tô precisando de dinheiro. Eu falei, puta, dinheiro eu não tenho, mas eu acho que a gente poderia vender brigadeiro para conseguir o dinheiro que você precisa. Eu já tinha feito uma campanha vendendo brigadeiro. E ela, mas como assim? Você vende brigadeiro e tal? Eu falei, não vendo, mas eu já vendi uma campanha, né? Não sei fazer, mas a gente pode dar um jeito. E ela falou, vem aqui na minha casa. Eu fui pra lá, escutei toda a história dela, fiquei encantada. Eu falei, cara, eu nunca conheci uma menina assim, que do nada foi fazer uma viagem, montou uma escola, tinha 20 crianças na época. E eu falei, vamos contar essa história que você tá me contando pra vender os brigadeiros, né? Tive essa ideia ali. E aí a gente fez uma conta, pra pagar o aluguel lá, a gente precisava vender 200 brigadeiros. E a gente ria, porque a gente falava, cara, quem que vai comprar 200 brigadeiros, né? Mas, vamos vender. Eu falei, o máximo que pode acontecer é a gente ter que comer, a gente doar o brigadeiro. Mas botei um papel na porta de casa, ela botou na frente da casa dela. Escrevemos nas nossas redes sociais, né, o porquê que a gente estava vendendo brigadeiro e tal. E aí, em resumo, a gente vendeu 15 mil brigadeiros em 3 meses, assim. E essa foi uma experiência de voluntariado para mim que me inseriu no terceiro setor, eu digo, sabe? Porque foi ali que eu falei, eu posso ser muito mais do que eu sou hoje sendo funcionária pública. Me deu uma coragem, assim, me fortaleceu muito. E com isso, né, muitos padrinhos, muita doação pro RAI. O RAI ficou muito conhecido por conta dessa campanha do brigadeiro. Além do dinheiro, né, que o brigadeiro trouxe, que foi, pagamos o aluguel do ano inteiro, conseguiu colocar as mulheres que trabalhavam lá para fazer faculdade, enfim, uma grande transformação no RAI. Isso, né, 2016. Mas pra mim, pessoalmente, foi assim, o terceiro setor tá aí, você pode não ser só voluntária, mas de repente você pode se arriscar trabalhando no terceiro setor, né? Eu queria, óbvio, que o RAI tivesse condições naquela época de eu poder dar esse salto e ir pro RAI de uma vez, não tinha. Mas eu pude me fortalecer no trabalho voluntário, assim, acho que me preparando para o que viria pela frente, até chegar a Cruzando Histórias, né? Sim. Eu falo que não tem como chegar a falar da Cruzando sem passar pelo High Africa, porque foi ali que eu me vi empreendendo junto com a Mari, né, no social. E aí, meses depois, eu já naquele processo, assim, eu tava louca pra pedir demissão, eu só pensava nisso, eu tava obcecada na ideia de pedir demissão, eu só pensava nisso mesmo. Só que, né, tinha conta, tinha boleto, não é assim, não é uma decisão simples e tal. Aí eu começo a prestar mais atenção no desemprego, porque na minha cabeça, se eu pedisse demissão, eu ia ficar desempregada. Porque todo mundo falava que o mercado de trabalho para funcionário público não existe, era um momento muito de crise, né, início de 2017, lá 13 milhões de desempregados. Então eu comecei a prestar mais atenção. Era o governo Temer. Foi bem na época. Foi bem na época do impeachment da Dilma. Então, assim, muita coisa acontecendo. E eu falei, eu tô maluca mesmo. E as pessoas falando, você tá doida, vai largar emprego público e tal. E aí eu assisti uma matéria no Jornal Nacional sobre o desemprego, uma matéria bem tradicional lá, gráficos, números, estatísticas e tal. E no final eles foram entrevistar pessoas pelas ruas de São Paulo, o que é bem comum também, que eles fazem diariamente. Só que uma mulher me chamou a atenção, né? O jornalista, o repórter, ele parou uma mulher e falou, o que você tá fazendo aqui?
Ela, tô procurando emprego. Ela falou por 14 segundos, assim, no Jornal Nacional. Falou que estava sendo despejada com os 3 filhos dela e que ela não tinha dinheiro nem para voltar para casa. E a fala dessa mulher, tipo, me movimentou muito. Eu levantei em casa e falei, eu vou pagar os aluguéis dela. Eu vou tirar dinheiro da poupança, eu vou ajudar essa mulher a arrumar emprego, ela é faxineira, não é possível que seja tão difícil. E ali foi o meu estalo, assim, sabe? Na intenção de achar... essa mulher, a Sueli. Na intenção de achar a Sueli. E fui atrás, né? Tentei ligar na Globo o dia inteiro, né? E ninguém me atendia. Até que me atenderam e falaram que não tinha o contato de quem entrevistava na rua. Eu achava que tinha, tudo. E aí eu assisti a matéria de novo no G1, tirei um print da imagem, né? Na hora que aparece a Sueli. Falei, falaram pra mim, é no centro, é na Barão de Itapetininga. Eu falei, eu vou lá. Pô, como você vai lá? Você tá doida? O que você vai fazer lá? 3 dias depois, você acha que a mulher tá plantada lá? Eu falei, não, mas ela deixou o currículo lá, então eu vou achar o currículo dela. E fui para Barão de Itapetininga e descobri que, né, tinha uma infinidade de agências. Eu nunca tinha ficado desempregada, muito menos feito esse movimento de ir pro centro de São Paulo distribuir currículo, que era uma coisa até muito comum naquela época. Hoje a gente vê menos, né, acontecer por conta da internet, também, né? Mas naquela época ainda era muito comum esse movimento. Não achei a Sueli, fui em 24 agências de emprego, contando a história, mostrando a foto, querendo encontrar o currículo dela. Não encontrei e foi ali que eu falo que eu encontrei o desemprego, porque eu pude experienciar, né, ir nas filas das agências, aquele atendimento horrível, as pessoas colocando toda a expectativa colocando esperança, né, de encontrar uma recolocação e tal, e eu trabalhava com RH já há muitos anos, estava do outro lado da mesa, né, como recrutadora e tal. E então, pra mim, essa experiência de ter ido pro centro foi onde eu falei, quem são as pessoas... Tá passando por isso, né? Quem tá passando? Quem são as pessoas por trás daqueles números? Por que, de fato, uma matéria que no Jornal Nacional, que é bem típica, assim, é bem rotineira, que mostra os gráficos, as estatísticas, os números, eu fui me conectar com a mulher que falou depois, né? Então, de fato, o que conecta a gente a esse problema? Não é impacto econômico, né? Mas, quando o desemprego entra na casa de uma pessoa, ele é avassalador. E muda toda aquela realidade, né? E destrói toda aquela realidade. Enfim, a gente tem uma relação na vida adulta com o trabalho que é de total dependência. A gente precisa trabalhar. É muito louco isso. Quando a gente é criança, acho que a gente tem mais oportunidades, né? De ser outras coisas, experimentar outras coisas. Mas na vida adulta, a gente é o nosso trabalho. Eu acho que especialmente em São Paulo, a gente carrega isso muito forte, né? Tem que ter um crachá, tem que ter um sobrenome corporativo, a gente tem que ter uma profissão. Tem que ter até que é autônomo, né? Até que é autônomo, ele acaba... ele é muito tem algumas coisas fixas ali para poder se garantir. Né? A gente tem essa necessidade da garantia. A gente quer se garantir, a gente quer... Então a gente tem um desespero muito grande pelo trabalho, né? Óbvio, no mundo capitalista, mas eu acho que São Paulo a gente tem isso muito mais. Agora que eu tenho viajado muito Brasil, eu sinto que São Paulo a gente tem uma necessidade extrema de ter um sobrenome corporativo, como se a gente vivesse para o trabalho, simplesmente, né, e não fizesse mais nada. Aqui é muito assim. E é muito longe tudo, né? Muitas vezes a pessoa trabalha em uma região e mora em e a gente passa horas, né, a favor. E eu era assim, né? A minha vida foi assim. Eu morava em Cotia, trabalhava em São Paulo. Eu ficava 14 horas a favor do trabalho, né? Tipo, o tempo que você acorda, que você vai pegar um ônibus, aí você pega o ônibus, horas no ônibus e chega. Você fica 14 horas fora de casa a favor do trabalho. Então, que tempo sobra para viver? Acho que aí tá uma resposta também, né? Do porquê que aqui é assim. É muito raro você morar perto do seu trabalho, né? Você tá sempre distante, enfim. Então, a Cruzando Histórias nasce desse meu desconforto de quem são as pessoas por trás dos números do desemprego. O que elas estão passando e como que a gente pode se conectar com essa realidade que o jornal não mostra, né? Que o gráfico não mostra. E aí eu saí pelas ruas, voltei, né, na Barão de Itapetininga outro dia com uma lousa escrito "Está sem trabalho?" E eu não fazia a menor ideia, Júlio, do que eu estava fazendo, né? Eu falo que o primeiro dia foi horrível, porque eu fiquei morrendo de vergonha. A ideia era boa e ainda bem que eu tinha uma inocência ali de me colocar naquele lugar. Coloquei a mochila nas costas, parei com a lousinha lá na Barão de Itapetininga, né? Aquele monte de vendo ouro, dentista, né? E eu lá com a plaquinha, não sabia exatamente o que eu queria com aquilo, mas eu queria me conectar com o problema, né? Porque eu acho que um aprendizado que eu trago assim do social e do voluntariado se você quer ajudar alguém, você tem que perguntar para essa pessoa o que ela está precisando. Então a solução, eu sempre acreditei que partia, né, da pessoa que estava precisando e não de mim, que estou ali privilegiada. Muitas vezes que chega é uma receita pronta e fala assim, ó,
olha, você que mora na rua, eu vou pegar uma cama e dar para todo morador de rua usar. Ele vai falar que não quer. Que não é aquilo que ele precisa, ele que quer ele quer liberdade, pôr, né? Exato. Então, é isso, assim, eu tinha já essa experiência do voluntariado, então o que eu pensei? Pô, eu quero solucionar o desemprego? Eu nunca fiquei desempregada, né? Sou uma menina super privilegiada, que tem toda a estrutura, rede de apoio. Vou perguntar para quem está desempregado, vou procurar quem são essas pessoas, entender com elas qual que é o caminho, né? E eu fui descobrindo, eu acho que a maior descoberta da Cruzando, eu acho que se conecta muito ao que a gente faz até hoje, né, nesses quase 8 anos, que só de eu estar ali, interessada no problema, interessada na história daquela pessoa, já era uma porta de oportunidade para ela. Porque muitas vezes eu só escutava as pessoas, né? Conta pra mim, o que está passando, como que é... E a pessoa saía dali me abraçando, me agradecendo, emocionada. Meu Deus, foi ótima essa conversa e tal. E tem tudo a ver, né? E tem tudo a ver com o desemprego, né? Porque o desemprego, ele coloca a pessoa à margem da sociedade, né? Você não tem emprego, você não tem trabalho, os amigos se afastam, a família começa a te desvalorizar porque você não está provendo, né? Você não tem mais rotina, você perde os colegas, os amigos, porque a gente coloca muita expectativa até pessoal dentro do nosso trabalho, né? Então, o não pertencimento que o desemprego traz para a vida da pessoa, com uma simples conversa já era ali um respiro de, olha, tem alguém interessado em mim, olha, realmente eu tenho uma história para contar, eu sou alguém para além do meu trabalho, né? E aí essa perspectiva, eu comecei a contar essas histórias no Facebook na época, na página que eu botei o nome de Cruzando Histórias, não fazia ideia de que se tornaria uma ONG, não era nem a minha intenção ali naquele momento, era mais um projeto pessoal mesmo. O fato de eu publicar aquelas histórias, as pessoas começaram a se conectar muito com as histórias. Os próprios donos das histórias passaram a se conectar muito consigo mesmo, com as suas possibilidades, suas potências e tal. E começaram a se recolocar no mercado de trabalho, né, com gente mandando vaga. Olha, eu tenho uma oportunidade, eu vi uma oportunidade. Enfim, as pessoas começaram a ajudar, começou a acontecer uma colaboração, uma rede. E a Cruzando Histórias surgiu dali. Né? E eu fui entendendo nesse processo de escuta como que eu poderia estruturar o que eu fazia para que se tornasse um projeto social. Então no ano seguinte, né, em 2018, eu entendo ali o que eu posso começar a fazer de uma forma mais estruturada. Aí tinha roda de conversa, tinha oficina de currículo, já tinham outras pessoas, profissionais de RH que queriam colaborar, que queriam voluntariar. E ali eu falei, bom, acho que eu quero ser uma ONG, né? E também houve o processo, assim, enquanto empreendedora, de muita especulação, de muita gente, ai, que lindo que você faz, mas não dá dinheiro, não é nada, é um projetinho bonitinho, vai ser um negócio social, vai ser uma consultoria. Eu até cheguei a fazer um curso do Yunus na época, né, da Yunus, pra ver se era isso que eu queria e tal, e eu lembro que eu saí do curso, apesar de ter sido maravilhoso, eu saí de lá e falei, eu não quero ser um negócio social, eu quero ser uma ONG. Mas eu acho que profissionalmente, olhando muito pra mim, assim, teve também uma transição de carreira, né, de sair do serviço público. Eu demorei 2 anos, eu conciliei por 2 anos ainda, cruzando histórias com o meu antigo emprego, até de fato eu entender melhor o que era cruzando, qual que era o planejamento, qual que era a possibilidade de um modelo de negócio, até porque eu precisava me sustentar de algum jeito e ter coragem de dar esse salto de fé, né, de sair, de pedir demissão de um emprego público que eu estava há 10 anos, para empreender no social. Foi um processo também meu. E acho que nesse processo meu, eu trago a resposta do porquê da empregabilidade para mulheres também, né? Porque a Cruzando por muito tempo atendeu homens também, né? Era quem parava, quem se sentia à vontade, quem se sentia atraído pela proposta, né, da Cruzando e tal. Mas com o processo de escuta e com a minha transição de carreira, eu fui entendendo quais eram as dificuldades da mulher, né, em se recolocar no mercado de trabalho, e que os desafios eram ainda maiores para as mulheres. E como o desemprego bate na mulher e no homem, também bate de um jeito muito diferente. Sim. Até porque o homem, ele tem mais autoestima profissional, né? O homem, historicamente, o homem é trabalhador, ele é provedor, né? Então bate de uma forma diferente. A mulher não, tem toda a dificuldade até de se entender como uma pessoa trabalhadora, né? Qual é o espaço no mercado de trabalho que eu tenho? Muitas profissões que são majoritariamente masculinas, então o espaço é menor, a porta de entrada ela é mais restrita, né? Então são muitos os desafios para você entrar... homem e mulher pela mesma vaga,
provavelmente muito prioriza o a homem, porque a contratação do homem. mulher engravida, Exatamente. porque a mulher tem... Então, isso que eu ia falar, sem contar os desafios pessoais que a mulher enfrenta, muito ligados à família, né, ao trabalho do cuidado, à maternidade, que aí faz com que tudo se torne mais complexo, né, e menos próspero. Então, não só incluir a mulher no mercado de trabalho, que é um desafio, manter essa mulher no mercado de trabalho é um desafio, fazer com que essa mulher ascenda profissionalmente é um desafio. São muitos os percalços, né? Então, isso tudo me mostrou assim, puta, isso é um desafio. Tá sendo difícil pra mim, e é difícil, e com todos os meus privilégios, né? E para as outras mulheres todas, tantas, né? Então isso me desafiou muito, e foi na época da pandemia que a gente viu estourar o desemprego entre as mulheres, né? A cada 10 demissões, 7 eram mulheres, estavam sendo demitidas, impactou especialmente o mercado, as áreas do mercado de trabalho que eram predominantes de mulheres, serviços, comércio e tal. Então isso teve um boom de mulheres desempregadas. Eu entendia que a nossa linguagem do acolhimento, do apoio psicológico, do suporte emocional, ele fazia muito mais sentido para a mulher, né? E aí eu falei, não, vamos fazer um reposicionamento e vamos passar a atender só mulheres. Então, a Cruzendo por 2 anos e meio, mais ou menos, atendia todo mundo, e aí na pandemia a gente faz esse reposicionamento, que eu acho que foi muito assertivo, até para o modelo de negócio da organização, porque estava num momento onde diversidade e inclusão estava super em alta, estava, né, começando, estava vindo aquela onda, e a pauta das mulheres é uma pauta que sempre esteve ali, né, no hype. Eu falo hype porque eu sou bem sincera, né, eu acho que tem as modas, né? Tem os momentos de moda, não dá pra gente... Eu sou muito pé no chão em relação à diversidade e inclusão. Eu acho que a gente vai vender solução para aquilo que as empresas estrategicamente estão vendo como oportunidade de negócio. E mulheres né? Mulheres, raça, tem o seu momento de oportunidade. Então, foi muito assertivo da gente conseguir consolidar um modelo de negócio para a organização e passar a captar recursos, porque a gente faz esse reposicionamento. Que para muitas pessoas nem foi percebido, porque a Cruzendo já tinha uma linguagem muito fofa, né? Histórias, empatia, escuta, então já era muito universo feminino, então muitas pessoas não perceberam, mas para nós foi um grande marco, assim, em relação ao trabalho da ONG. Então, hoje a Cruzendo Histórias é uma organização sem fins lucrativos, voltada para a inclusão da mulher no mercado de trabalho e para a construção de um mercado de trabalho mais seguro, igualitário, né? Com oportunidades para que essas mulheres não só entrem, mas que elas prosperem. Então, acho que é esse cuidado dentro e fora das empresas que a gente vem fazendo, com uma linguagem muito pautada no acolhimento, na escuta mesmo, que é diferente, né? As pessoas têm uma expectativa em relação às ONGs de empregabilidade, que elas sejam mais voltadas para a qualificação profissional. E na Cruzendo a gente trabalha com um público mais velho, que já teve a oportunidade de qualificação, a gente se associa a outras ONGs que trazem a oportunidade de qualificação, mas o que a gente faz mesmo é o empoderamento para que essa mulher se sinta confiante, segura e capaz de voltar para o mercado. E olha que história, hein? Então, tudo por causa de um filme, vamos dizer assim. Mas, e não encontrou a Sueli também? Encontrei a Sueli depois de 1 ano e meio. De Cruzendo, porque eu ficava nas redes sociais, cadê a Sueli, cadê a Sueli, cadê a Sueli, até que o Jornal Nacional me achou e me ligou, que história é essa? Aí eu falei, por causa de uma matéria, contei tudo o que aconteceu, tem uma ONG e tal, e eu nunca encontrei essa mulher. Não, a gente vai te ajudar a encontrar a Sueli. E aí o Jornal Nacional conseguiu achar uma dica, tipo, ela foi empregada num hospital perto da Avenida Paulista. Aí quando eles falaram isso, eu falei, agora esquece, agora eu achei, porque né, era o que eu precisava. Aí eu mapeei os hospitais da Paulista, fui ligando no RH, até que uma menina me deu uma super atenção, foi no Hospital Santa Catarina, e ela me manda foto dela, o nome e tal, e ela trabalhou aqui mesmo, mas ela foi demitida. E aí, enfim, conseguimos o telefone da Sueli, ela estava na Bahia, na casa dos pais, mas o Jornal Nacional trouxe ela para São Paulo para me conhecer. E aí a gente se conheceu, fizeram aquele encontro, assim, primeiro olhar, primeiro abraço e tal. E foi muito especial pra mim encontrá-la, porque de fato, ela que me tirou do sofá, né? Eu acho que o pouquinho que ela falou ali me chacoalhou, sabe? E aí eu quis muito ajudá-la, não encontrei e pude ajudar tantas outras mulheres e estamos aí. Então, hoje a gente tem até uma imagem da Sueli na sede, lá na parede da sede, né? Tipo, uma homenagem a ela.
porque ela significou muito. Ela estava desempregada na época, acabou voltando para São Paulo, aí se recolocou, a gente se fala eventualmente, assim, ela participa de algumas programações da Cruzando, mas foi uma mulher que me inspirou a olhar para um lugar que eu não estava olhando, assim, né? Então, eu agradeço muito, assim, ela ter aparecido. Nossa, que bom. Agora tem uma coisa assim, eu fui olhar um pouco sobre a Cruzando e eu vi que hoje em dia tem uma atuação também na questão do combate à questão do assédio, a questão da violência contra a mulher. Como que... Eu sei que isso acabou naturalmente acontecendo, mas como que passou a ser uma atuação mais forte da Cruzando? Passou a ser uma atuação a partir da oportunidade, assim, na verdade. Eu sempre entendi, principalmente por conta do voluntariado corporativo, que é um dos nossos principais produtos na Cruzando, eu sempre entendi que não adiantava a gente fazer um trabalho com as mulheres que estavam fora se a gente não fizesse um trabalho com quem estava dentro do mercado, dentro das empresas. Então, a gente já vinha no processo de oferecer palestra, treinamento e o voluntariado para ter esse intercâmbio, né, de experiências entre quem está dentro e está fora do mercado. E aí, a Atados, que era uma parceira nossa, né, de voluntariado, eles tiveram uma reunião com a L'Oréal Paris para falar sobre um projeto global da L'Oréal de combate ao assédio. Então, é um projeto da L'Oréal Paris, né, a princípio, que está presente em todos os países onde a marca está presente. A L'Oréal entendeu, a L'Oréal fez uma pesquisa a nível mundo para entender qual era o principal causador de problemas para a mulher, e se identificou o assédio em primeiro lugar. E aí a L'Oréal se uniu a uma ONG dos Estados Unidos para desenvolver o stand-up, que é um projeto de combate ao assédio, a princípio nas ruas. Então, aqui no Brasil se chama importunação sexual, que é o assédio que acontece em locais públicos, no transporte público, enfim. É mais uma questão de terminologia mesmo. Sim. E aí a L'Oréal lança esse projeto, nível mundo, e traz para o Brasil. E quando traz para o Brasil, precisa se associar a alguma ONG que olhe para isso. Sim. E a Atados fez uma curadoria das ONGs e tal, e acabou indicando a Cruzando, dentre outras, né? A gente passou por um processo seletivo e acabou que a Cruzando foi contratada junto com a Fink Olga, com a Rede Cidadã e com a Promundo para fazer a implantação do stand-up aqui no Brasil. Então foi uma oportunidade que surgiu pra gente, assim, algo diferente. No primeiro ano foi bem difícil, né, levar a temática, as empresas, faculdades, enfim, a sociedade como um todo tem dificuldade de falar sobre violência contra a mulher, prefere fazer que não está acontecendo, né, fingir que não está acontecendo, do que combater de fato. E a Cruzando apresentou uma estratégia comercial interessante para a L'Oréal, que foi levar os treinamentos para dentro das empresas. E aí a gente tinha metas, e nós temos metas muito agressivas de números de treinados, porque é um projeto que visa impactar toda a população, então a gente tem que trabalhar com números muito grandes. E a nossa estratégia foi muito feliz. Acabou que a L'Oréal renovou só com a Cruzando a partir do segundo ano, a gente já está indo para o quarto ano de contrato. A gente já treinou mais de 120 mil pessoas no Brasil, nossa, combate ao assédio. E aí, com a implantação do stand-up, a Cruzando passa a se especializar na violência contra a mulher, né? Entender as outras violências que acontecem. A gente lançou uma série de outros treinamentos que as empresas entendiam como complementar ao stand-up. Desenvolvemos consultoria para ajudar as empresas a combater o problema dentro, né, das organizações, e com isso a gente passou a oferecer um serviço mais especializado também para as mulheres, as nossas beneficiárias, né? Sim. Porque a violência contra a mulher ela sempre esteve presente, a gente sempre trabalhou isso de maneira transversal, porque uma mulher que está passando por uma situação de violência, que autoestima, que segurança, né, que oportunidades ela vai ter profissionais, e a gente entende a autonomia financeira como chave para a saída de uma relação violenta, né? Então, a gente sempre cuidou disso nos bastidores, né? Não era algo declarado, mas a gente sempre cuidou disso. Todos os nossos voluntários e toda a minha equipe, a gente é formado em como acolher e orientar mulheres vítimas de violência. Dentro da nossa metodologia, a gente trabalha isso desde 2019. E aí o stand-up veio para fortalecer esse pilar na Cruzando. Hoje a gente já desenvolveu outros tantos projetos. A gente tinha um com a PepsiCo até então, que a gente oferecia um canal de acolhimento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica, consumidoras da marca da Equilibre. Então a gente desenvolveu outras coisas que foi construindo essa autoridade em relação à violência contra a mulher. Hoje eu falo que eu trabalho, Bia, né? Eu tenho uma atuação diária muito mais voltada para a violência contra a mulher do que para a empregabilidade.
A Cruzando segue forte em empregabilidade, mas a minha atuação está muito voltada para a violência contra a mulher. Eu, sei lá, semana passada eu dei 9 palestras só de violência contra a mulher. Então, acabou que... E é uma causa que eu me identifico muito, né? As mulheres todas se identificam muito, porque infelizmente todas nós já passamos por alguma situação de violência na vida. Em algum momento da vida, ou vários momentos, histórias todas, me conecto muito. E tem sido bem importante eu conseguir também desenvolver soluções para solucionar essa dor que impacta toda a sociedade, né? E no caso do stand-up, eu vi que a L'Oréal que custeia isso, né? Então, para levar o treinamento, levar essa iniciativa para empresas, escolas, faculdades, como que faz? Então, não tem custo nenhum. A L'Oréal investe, né? É um presente da L'Oréal Paris para o Brasil, assim. É a nível mundo, mas é importante a gente trazer para a nossa realidade. Ano passado a gente promoveu uma inovação. A L'Oréal Paris é uma empresa que tem uma responsabilidade social muito interessante, é um dos parceiros que eu mais amo trabalhar. Eles escutam muito o que a gente traz como inteligência social. E a gente conseguiu promover uma inovação para não falar só do assédio nas ruas, mas também para falar sobre assédio nos ambientes de trabalho. Então, aqui no Brasil, o stand-up é sobre assédio de maneira geral, o que acontece em espaços privados e públicos, né? Então isso fortaleceu muito também a relação com as empresas parceiras, com as faculdades, porque a gente trata o assédio lá dentro também, né? Foi muito a partir da Lei 14.457, né, que obriga as empresas a oferecerem treinamento de combate ao assédio. Então a gente viu ali uma oportunidade, reformulou o produto e aqui no Brasil a gente fala sobre assédio. Então a L'Oréal ela investe para que esse conteúdo, esse treinamento, as campanhas de stand-up cheguem gratuitas para as empresas, faculdades. Então, se tiver alguma empresa, faculdade aí, alguém que trabalha numa empresa, é gratuito, é só entrar em contato com a Cruzando Histórias e a gente oferece isso totalmente gratuito, tanto treinamento online quanto EAD, material de campanha para ser divulgado. E é presencial ou é online? É online, é tudo online. A gente faz ao vivo, né? A gente tem um time de 4 facilitadoras que, como eu, assim, trabalho ensinamente. Hoje eu também atuo como embaixadora da L'Oréal Paris na pauta de violência de gênero, então represento a marca, né, quando é a temática. Mas a Cruzando está à disposição aí, se alguém sentir que dá para levar, que quer levar, quero levar para minha escola, quero levar para minha faculdade, na empresa que eu trabalho faz sentido, pode entrar em contato com a Cruzando. E quanto tempo é a formação? Ele é um webinar, assim, ele tem 1 hora de formação, ele tem uma metodologia muito potente nele, que eu gosto muito, é uma linguagem muito acessível, muito simples, mas com uma metodologia muito eficaz de como que a gente identifica e interfere numa situação de assédio. Então é muito como que eu ajo, como que eu não fico só olhando, eu sei o que é. Então é um letramento pra gente entender o que é o assédio, a violência que acontece, mas como que eu ajo quando eu identifico. Né? Então, e são 5 ferramentas super simples que dá pra gente usar no dia a dia. Eu mesma já usei muito depois que eu aprendi. E muita gente volta pra gente, eu usei, eu direcionei, eu distraí, eu deleguei. Então a gente vê uma efetividade do treinamento assim, muito boa, né? Não é uma formação longa, mas ela é muito eficaz, assim, ela se mostra eficiente no dia a dia das pessoas. Pô, bem legal. E qual tem número de pessoas para participar? Vamos imaginar, tem 5 funcionários, 10, 15, 100, tem um número mínimo? Até 150 funcionários a gente direciona material digital e o EAD. A partir de 150 a gente já pode pensar num webinar ao vivo, onde a gente vai ter ali uma linguagem mais de conversa mesmo, para que as pessoas interajam e tudo mais. Mas se tiver 3 pessoas que quer ter acesso, a gente tem acesso através do nosso treinamento gravado, então a ideia é que todo mundo democratize mesmo, todo mundo que queira. Precisa. Vai ter stand-up acontecendo na sua empresa. Olha aí, você viu como as oportunidades elas acabam sendo geradas. Você não imaginava que ia ter esse foco. Hoje sua rotina está mais na questão do combate à violência contra a mulher do que a questão da empregabilidade, e surgiu tudo por causa da empregabilidade. Sim. Mas assim, a gente não é CEO do nosso destino, no final das contas. A gente até conspira para algumas coisas acontecerem, estuda, se forma e tudo mais. E aí vamos voltar ao nosso começo aqui. Eu conheci a Bia faz muito tempo. Eu sou novinho, mas faz bastante tempo. A gente já não é mais tão novinho. Mais ou menos. Agora eu tô trabalhando com gente novinha e eu fico, meu Deus do céu, o que essa galera de 20 anos tá fazendo aqui? Eu tô ficando velha. Eu também tenho uma colaboradora que tem 23, 24 anos. Eu falo assim, cara, que loucura, né?
imaginar assim, que podia ser filho. Eu falei assim, daria para ser. Então, assim, é a realidade se apresentando pra gente. É que eu me sinto muito jovem. Você se sente jovem? Claro. Eu me sinto muito jovem. Eu falo, cara, eu tô estourando agora que eu sei o que eu quero fazer na minha vida, agora que eu tenho dinheiro pra fazer as coisas que eu quero. E aí, de repente, eu falo, nossa, eu não sou tão jovem. Quando entra uma pessoa pra trabalhar comigo com 21, 22 anos, eu falo, meu Deus, cara, eu já trabalho há 23 anos. Então. Faz 23 anos que eu trabalho, né? E aí entra uma pessoa de 23 anos pra trabalhar comigo e fala, cara, não, realmente, eu tô jovem. Né? Mas você vê como que o tempo, ele passou, muitas coisas aconteceram, a gente se conheceu na escola Etelvina, que até hoje existe. Depois eu fui fazer ciência da computação, me formei em ciência da computação e fui usar a computação para a comunicação. E aí ela já contou um pouco aqui da história dela, de que acabou indo para o serviço público. Em qual empresa que você trabalhava? Eu primeiro trabalhei na prefeitura de Cotia, que era a minha cidade, fiquei lá por 4 anos. Aí eu passei num concurso no Conselho Regional de Química, em São Paulo. Aí eu vim trabalhar em São Paulo, no Oscar Freire, e fiquei 10 anos. Então foram 14 anos de serviço público. Olha, gente. E traumas até hoje, assim, né? Falo que eu tenho as minhas cicatrizes. Mas é importante, eu acho assim. que toda a experiência que a gente adquire durante essa... Você já sabe o que não fazer. Com em certeza. muitos casos, até mesmo essa questão da suposta estabilidade, que gera uma falta de movimentação, uma zona de conforto que não é zona de conforto. É óbvio que muita gente se acomoda, mas tem muita gente muito boa dentro do serviço público. Sim, isso assim, é aquela imagem que as pessoas colocam de falar assim, cara, o diretor da escola, o professor, o que ele vai fazer diferente? Se todo dia ele tem que fazer a mesma coisinha. Cara, existe um preconceito, né? Eu acho que pra classe, assim, com base sei lá no que exatamente, mas realmente tem muita gente boa. Eu era uma pessoa boa, né, que estava lá. E eu tinha tantas pessoas que eu admiro. Inclusive a minha família tem muitos funcionários públicos. Minha mãe construiu carreira sendo servidora pública e sempre foi um exemplo de trabalho, assim, para mim. Acho que minha mãe é meu grande exemplo de profissionalismo, de entrega, sabe, de dedicação. Meu pai e minha mãe, né? Meu pai como empreendedor, minha mãe como servidora pública. São 2 grandes exemplos de pessoas que se dedicam muito, sabe, ao trabalho, muito além do horário de trabalho, do cargo que ocupam. Meus pais sempre foram, eles sempre se dedicaram para além, assim, como pessoas, sabe, eles se envolvem, eles vão além, eles se entregam muito. Minha mãe, ela trabalhava nos últimos anos na área da saúde, com doenças de alto risco, e todas as histórias terríveis da cidade, de pessoas com doenças, em tratamentos difíceis, a minha mãe que cuidava. E ela cuidava, acho que essa palavra que era o grande diferencial dela, ela cuidava dessas pessoas. Ela sabia não só o nome e o que precisava de medicação, mas ela sabia toda a história, como aconteceu, quem eram os parentes, quem cuidava, quem não cuidava, qual que era a situação financeira. E muitas vezes ela estava lá no final de semana, à noite, indo levar até as pessoas a medicação, porque sabia que para elas era difícil buscar, não tinha condição financeira. Então, ela fazia uma série de coisas que eram até erradas, né? De tipo, vou pôr no meu carro, vou com o meu carro lá, porque ela sabia da dificuldade que as pessoas tinham. Então, sempre foi um olhar que ia além do... e que pra mim é inspiração, né? Exemplo. Mas eu queria muito não sair daqui sem falar de você e do que Paraisópolis representou na minha vida, porque eu nasço numa família que tem uma escola, né, em Cotia, uma escola familiar da minha mãe com as minhas tias. Teve esse período, né, antes da minha mãe ser servidora pública, por muitos anos elas tiveram escola, então eu nasci dentro da escola, eu cresci dentro dessa escola familiar, com todas as oportunidades possíveis, assim, né, de rede de apoio, de conforto, de estar numa escola particular, com a minha família toda trabalhando lá dentro, tanto na parte de direção quanto como professoras, como educadoras. E aí essa escola, ela faliu quando eu estava na 5ª série, eles acabaram vendendo para uma outra família que assumiu, onde eu terminei meus estudos até a 8ª série. E aí no colegial, no ensino médio, né, que na época chamava colegial, já entrega tudo aqui, fala colegial já entrega tudo. Eu mudo de escola e a princípio eu fui estudar no Objetivo, porque tinha um sistema de bolsas, né, já era uma outra realidade para mim, porque o Objetivo já era mais elitizado, apesar de eu ser uma menina de classe média, ali já era uma outra realidade, de pessoas que tinham grana, Granja Viana e tal. Para nós foi um pouco diferente, para quem saiu da sede da sabedoria e foi para lá.
E aí meus pais passam por uma nova dificuldade financeira, uma situação mais complexa, e eu venho morar em São Paulo com a minha madrinha, aqui no Morumbi. E aí eu tive a minha primeira oportunidade de estudar numa escola pública aqui em Paraisópolis, na Teovina. Eu nunca tinha estudado numa escola pública. Então, pra mim, foram vários desafios, muitos. Primeiro, morar em São Paulo, não era mais com os meus pais, era com as minhas tias. Então, São Paulo apesar de ser muito perto de Cotia, é muito diferente. E Paraisópolis, Paraisópolis, nos anos 2000, era nos anos 2000, história. exato, porque isso foi em 2003. E aí, eu que sempre tive esse olhar pro social, que minha família carregava e tal, eu nunca tinha vivido uma experiência como eu vivi aqui em Paraisópolis. De ter feito amigos que moravam na comunidade, de lidar com problemas dentro da escola que nunca fizeram parte da minha vida. Eu lembro que logo que eu entrei, teve uma discussão na escola, chamaram todo mundo lá embaixo, foi nos primeiros dias, porque tinham proibido de ir de chinelo na escola. Não podia mais ir de chinelo. E eu lembro que eu fiquei assim, alienada ao que estava acontecendo, porque eu ficava assim, mas por que proibir? Primeiro, por que proibiram? Segundo, qual que é o problema de proibir? Eu não entendia esse problema, né? Por que era um problema para os alunos não poderem ir de chinelo? E aí eu fui entender que muitos não tinham outro calçado que não fosse o chinelo. E aquilo era totalmente distante da minha realidade. E pra mim foi um choque de falar, então aquilo me fez aprender muita coisa. Ter refeição na hora do lanche, da merenda, né, 9h30 da manhã, comer uma refeição, nunca foi a minha realidade. E aí eu achava aquilo muito estranho. Eu falei, mas eu tenho que comer comida essa hora. Eu achava muito estranho. Só que muitas crianças que estavam lá, era a única refeição. E eu nunca tinha tido aquela experiência. E aí eu não pegava a refeição porque eu não tava com fome, eu nunca comia aquele horário. E eu ficava muito quieta, me sentindo assim, né, isolada. Uma menina, eu lembro o nome dela, Sabrina. Ela não era da nossa turma, ela era de outra turma. Ela foi assim, depois de uns dias que ela viu que eu não pegava, que eu ficava sentada enquanto tava todo mundo na fila, e ela falou, por que você não vai pegar o lanche, a merenda? E eu falei, não tenho fome essa hora, né, eu acho estranho e tal. Ela falou, então você pode pegar pra mim? E ali eu fui entender o que significava aquela refeição da escola. Então, eu tô dando aqui 2 exemplos muito rápidos, assim, mas que Paraisópolis e essa experiência na Teovina me trouxeram um senso de humanidade, cidadania, de pé no chão, de realidade, que eu não tive a possibilidade de experienciar isso na minha vida antes, sabe? Então eu tenho um carinho muito grande por tudo que eu vivi nesse tempo, pouco tempo, breve, né, que eu passei aqui. Não foi nem um ano, eu acabei saindo porque eu tive que voltar pra Cotia. Mas o pouco tempo, assim, tanto é que eu lembro, assim, muito de você, né, eu falei aqui no começo, né, pra puxar o saco, mas você já era um líder quando a gente tinha 16 anos, assim, sabe? Você já era um líder, você era uma referência, você era o menino mais inteligente da sala, você era muito respeitado. E quando anos depois, nas redes sociais surgem, e você era um nome que eu gravei, eu lembro muito de você, da Dani. Eu não sei da Dani, talvez você saiba, mas... do Jardim? Não lembro, não tenho certeza. Ela é moradora aqui de Paraisópolis. Nossa, depois eu quero saber dela, porque eu tenho a recordação de que foi uma amiga pra mim na época, né? Depois eu fui acompanhar a Elisandra, o Gilson, que eram da nossa época de adolescente, que naquela época a gente não imaginava tudo que viria pela frente. Mas quando eu vi isso acontecer na vida adulta e de repente eu também ser empreendedora social, por mais que, né, eu voltei para Cotia, nossos caminhos aí, né, se distanciaram, o social trouxe de novo para o mesmo lugar. Quando eu vi vocês sendo tudo que vocês são, chegar aqui hoje, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, porque eu falei assim, caralho, eu amo tudo que eles fizeram, sabe? Eu admiro demais, assim, o quanto a gente cresceu enquanto pessoas, né? Cada um dentro das suas trajetórias, e com certeza vocês com uma trajetória totalmente diferente da minha, mas a qual eu respeito muito e sinto muito orgulho por ter conhecido vocês um dia, assim, sabe? Então quando eu vejo alguma coisa eu falo, nossa, eu estudei com eles na escola, caralho, eles são muito foda, assim, sabe? Tipo, eu fico muito feliz pela transformação que vocês estão gerando, estão construindo aqui, e não é da boca pra fora, é de coração mesmo, porque é muito emocionante ver o quanto vocês transformaram dor em oportunidade, né, e o quanto vocês transbordaram isso para além da vida de vocês, na vida de outras milhares de pessoas, a ponto de Paraisópolis, sem dúvida alguma, ser referência
quando se fala em comunidade, né? Quando se fala em oportunidades na favela, a Paraisópolis aparece ali instantaneamente. E com certeza tem muito do esforço de vocês, da inteligência de vocês, do quanto vocês se sacrificaram também para que isso acontecesse. Então eu tô muito emocionada de estar aqui. Muito mesmo, eu sou muito grata por ter conhecido Paraisópolis lá atrás. E sem dúvida foi um marco na minha vida e que me trouxe até aqui, com certeza. Agora sim, o pessoal só vê o flash da internet, viu? Não vê a dificuldade para chegar. Você contou um pouco aqui da sua trajetória, mas não é flores, né? Não. O tempo todo. Não é tapete vermelho da L'Oréal Paris, porque tem muito amigo meu que fica, Ongueira, o que você tá fazendo no tapete da L'Oréal? E eu falo, gente, eu piso, e todos os lugares que eu piso, inclusive esse dia do tapete vermelho da L'Oréal Paris, eu pisei e falei, se eu tô aqui, eu espero que eu esteja trazendo muita gente comigo, sabe? Eu tenho essa responsabilidade, eu acho que no social a gente tem essa responsabilidade, né? A minha ONG tá dando certo, tá captando, a gente estava numa conversa aqui de bastidores do quanto é difícil captar, né, furar a bolha da captação, que tem muita centralização na captação de recursos, vai para as mesmas mãos e tal, e tem 900 mil ONGs aí, Brasil afora, tentando sobreviver, tentando provar o seu valor. Eu vejo assim, se eu tô dando certo, se eu tô conseguindo, eu tenho como responsabilidade arrastar um tanto de gente comigo, porque tem muita gente boa fazendo, tem muita gente boa trabalhando, se matando de trabalhar. Gente fazendo sem se formalizar, trabalhando 10, 15, 20 anos sem sacrificando a sua vida pessoal, sem estabilidade nenhuma, sem segurança, sem nada. Mas que vai pelo amor, que vai pela causa, que vai porque acredita no que está fazendo e que realmente tem impacto, né? Domingo eu fui dar uma palestra em Santos e depois que eu falei e tal, veio um rapaz falar comigo, acho que é Fernando o nome dele. Ele tem um projeto para meninas de Guarujá e ele falou para mim, eu vim de bicicleta 20 quilômetros porque eu não tenho dinheiro para pegar um transporte e eu abri mão de tudo na minha vida por esse projeto e eu tô há 5 anos dedicando a minha vida a esse projeto e mexe muito com o meu psicológico. Eu não consegui ter dinheiro para pegar um ônibus para vir até Santos participar de um evento e é muito triste isso mesmo, saber que essa é a realidade e essa é mesmo, né? Então a gente estava falando de ir para a ONU em Nova York, de tirar fotos, de virar top voice no LinkedIn. É raríssimo isso acontecer, né? É raríssimo e eu sempre penso, qual que é a nossa responsabilidade? Como que a gente consegue viabilizar mais desse espaço para que mais pessoas alcancem esse lugar que a gente está chegando, né? De conseguir se sustentar, de conseguir dormir uma noite inteira, né? De ter uma vida plena. Então, como que eu faço para que mais dos meus alcancem esses espaços? É um processo difícil, porque muita gente tem essa panela que a gente falou, tem essa centralização da captação, tem gente fazendo direito, tem gente fazendo errado também. Não é a pílula dourada que virou, foi pro terceiro setor, tá tudo ok. Mas assim, até se caminhando um pouco para o fim aqui, o que eu queria que você falasse um pouco sobre, se você tivesse que dar uma sugestão, dar uma dica para quem hoje quer fazer alguma mudança nesse mundão que tem aqui. Qual a primeira coisa que você sugere para essa pessoa para errar menos, não passar pelas mesmas coisas que você passou no começo? E até passa até hoje, porque às vezes a gente erra sem saber, né? Agora quando a gente sabe, a gente vai errar outras coisas. Eu poderia listar uns 10 conselhos, assim, mas eu acho que o mais forte de todos é se conecte com gente. Eu acho que ter pessoas foi crucial para minha jornada empreendedora, assim, me fortalecer através das relações, da rede, assim. E de muitas vezes a gente vai estar passando perrengue e vai ter alguém do seu lado que vai estar te apoiando, que vai estar te abraçando, que vai estar chorando junto com você, ou que vai estar abrindo uma porta para você, um novo caminho. Então, conheça o máximo de pessoas que você conseguir. Eu acho que é o principal, eu acho, assim, se conectar com pessoas. A gente estava falando disso, né? Um bom padrinho faz todo o diferencial. Uma rede forte faz toda a diferença. Então, eu acho que está muito na resposta de ter pessoas à sua volta acreditando no que você está construindo. Acho que esse é o melhor
atalho. Sim. Entre tudo que eu passei, é confiar no poder das conexões mesmo. Tá bom. E quem quiser acompanhar o trabalho da Cruzando Histórias e da Bia Diniz, como é que faz? Bom, Cruzando Histórias nas redes sociais. Em todas não, gente, porque nós somos o quê? Não somos tão jovens, não temos TikTok ainda, essas coisas. Mas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, o nosso site cruzandohistorias.org. E o meu trabalho eu jogo muito no LinkedIn, né? Eu acredito muito no LinkedIn. Eu acho que até quando eu falo de poder de conexões, o LinkedIn ele é muito bom para isso. Ele também foi um marco na Cruzando Histórias, assim. Quando eu postei no LinkedIn, as coisas passaram a acontecer. Então eu escrevo muito, eu sou escritora de LinkedIn. Então quem quiser acompanhar no LinkedIn, Bia Diniz, tô por lá sempre, todos os dias. E Top Voice? Top Voice, né, por acaso. Top Voice, equidade de gênero. Fiquei muito feliz, eu acho que isso é importante também, né? A gente entrevistou aqui um primeiro Top Voice do Brasil, o Marcos Tawil, nosso amigo, meu mentor aqui, meu irmão. E o episódio dele ainda não saiu, vai sair nos próximos dias também. Vamos escutar, ele é uma grande voz mesmo, assim. Então, Top Voices é isso, grandes vozes, né? Eu acho que isso é inspirador, eu fiquei muito feliz quando eu saí, porque realmente eu me dedico. A gente estava falando disso, para além de ser empreendedor social, a gente tem que construir uma marca pessoal. A gente tem que ser bem assim, né, midiático, aprender a fazer foto, stories, podcast e tal. Então, isso é importante para vender o nosso trabalho, né, para levar mais à frente e tal. Então, também sou Top Voice, né? Eu falo, tudo bem, se for para levar a Cruzando para frente, bora ser Top Voice e tudo mais que vier pela frente aí. Muito bom. Certo. Esse foi o Cria Podcast com Bia Diniz, da Cruzando Histórias, que a gente conta muitas histórias aqui, mistura um pouco os nossos assuntos, não é falar só de comunicação ou de inovação, a gente quer também contar histórias inspiradoras, pessoas que possam mudar o seu ponto de vista e mostrar que é possível, do nada, começar alguma coisa nova. Então é isso, obrigado por acompanhar, vão lá na rede da Bia e comentem, sigam ela e mandem boas energias para a gente furar essa bolha da captação de recursos. Bora cruzar histórias com a gente. Se conhecerem mulheres que estão precisando, estão desempregadas, procurando recolocação, recomendem o trabalho da Cruzando Histórias. É isso. Obrigado. Até o próximo episódio.